Oi, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade nos estudos de circuitos desbalanceados utilizando o método das componentes simétricas. Nessa aula, nós vamos ver os circuitos de sequência dos principais elementos de potência do sistema elétrico. Então, na aula passada, nós entendemos a metodologia e hoje nós vamos fazer os circuitos equivalentes de cada uma das sequências, positiva, negativa e zero. Nós vamos perceber ao longo dessa aula que a maioria dos circuitos que nós vamos aqui descrever são circuitos de sequência zero. Isso porque esse tipo de circuito de sequência zero ele possui um maior número de peculiaridades comparados aos outros circuitos que são de sequência positiva e sequência negativa. Os circuitos de sequência positiva são os circuitos que vocês já estudaram em disciplinas anteriores. Então, da mesma forma que nós fizemos a análise lá atrás do cálculo da corrente de circuito utilizando o método da impedância de Thevenin, ali nós obtemos o circuito de sequência positiva. Existem algumas particularidades dos circuitos na sequência negativa, porém, ele é muito similar à sequência positiva. E a sequência zero ele tem um número maior de particularidades. Iniciamos os nossos estudos a respeito das cargas ligadas em estrela e delta. Nós sabemos que a combinação das três correntes de sequência zero, ela passa ali pelo neutro. Então, eu consigo observar que a combinação dessas correntes ela vai gerar uma corrente de 3 vezes a corrente de sequência zero ali no neutro. Isso vai resultar em uma queda de tensão de 3 vezes IA0 vezes EN, ou seja, isso aqui é o valor da queda de tensão no neutro, entre o neutro e a Terra. Dessa maneira, a tensão na fase A, né, nós vamos pegar aqui a A sempre como referência, com respeito à Terra para a carga conectada em estrela, é dada por essa equação aqui. Então, a tensão na fase A vai ser a tensão na fase A para o neutro, tensão de fase, mais a tensão no neutro. A tensão que aparece ali na fase A para o neutro nada mais é que a impedância do meu circuito conectado em estrela, vezes a corrente IA que passa ali na fase, mais a impedância do neutro, vezes a corrente no neutro. Nós sabemos que a tensão do neutro é igual a Zn vezes In, que é igual a Zn vezes 3 vezes IA0, ou seja, 3 vezes a corrente de sequência zero. Essa figura ilustra bem a equação que acabou de ser apresentada. Então, nós podemos observar aqui que a tensão aqui na fase A vai ser composta pela tensão da fase A para o neutro, mais a tensão do neutro para a Terra. E isso vai ser calculado, né, multiplicando o nosso Zy aqui, vezes a corrente IA que passa por ela, mais a queda de tensão aqui na impedância do neutro, que é igual a In vezes Zn, que é a mesma coisa que 3IA de sequência zero, né, 3 vezes a corrente de sequência zero, vezes a impedância de neutro. Então, essas duas tensões aqui vão compor a tensão fase neutro da fase A. Isso pode ser replicado para as demais fases do sistema. Analisando também a figura, nós podemos reescrever a equação da tensão ali na fase A da seguinte maneira. VA é igual a ZYIA mais Zn vezes a soma de todas as correntes que chegam ali no neutro. Então, essa aqui é a corrente no neutro, nada mais é que as somas das correntes que passam ali nas fases do meu circuito, né, da minha carga conectada em estrela. Colocando ali o IA em evidência, vai ficar IA vezes ZY mais Zn, mais ZNB, mais ZNIC. Colocando isso para todas as fases, essa equação aqui, né, expandindo para todas as fases, nós vamos obter a seguinte equação matricial. A partir dessa equação matricial aqui,
nós podemos agora encontrar as tensões de sequência. Nós podemos alterar os valores A, B, C para os valores de componentes simétricas, 0, 1, 2. Então, transformando aqui os valores de VABC para VA 0, 1, 2, nós vamos obter a matriz transformação A multiplicando o vetor V0, 1, 2. Isso vai ser igual a ZY vezes A matriz transformação, vezes a corrente também transformada, né? IA0, 1, 2. Isso somado com a queda de tensão no neutro. Para eliminar esse A aqui, eu vou pré-multiplicar todos os vetores aqui por A menos 1. Então, aqui A menos 1 vezes A vai sumir, né? Da mesma forma, aqui ela desaparece nessa equação de baixo e ela acaba aparecendo nessa última matriz aqui, o último vetor. Então, aplicando esse A menos 1 nesse vetor, né, e multiplicando aqui, nós vamos obter a seguinte equação. VA0, VA0, 1, 2, né, vai ser igual a ZY vezes IA0, 1, 2, mais 3 vezes IA0 vezes ZN vezes 1, somente aqui para VA0. Então, nós não vamos observar a presença dessa queda de tensão para VA1 e para VA2. Então, o próximo passo aqui é desacoplar novamente, né? Separar as três equações. Então, destacando as três equações de tensão de sequência, nós vamos observar as seguintes equações. Então, VA0 vai ser igual à impedância ali da nossa carga conectada em estrela, mais 3 vezes o valor da impedância de neutro, isso multiplicado por IA0. Então, essa impedância aqui, ó, ZY mais 3ZN vai ser o nosso Z0, ou seja, a nossa impedância de sequência zero. Nós podemos notar aqui, né, que as tensões de sequência positiva e negativa não possuem 3ZN vezes IA0. Então, nossa impedância de sequência positiva e negativa, elas vão ser igual ao ZY. Com esse resultado, é possível desenhar os três circuitos de sequência monofásicos, como nós podemos notar aqui na figura. Então, aqui, né, destacando aqui a tensão de sequência 0, a corrente de sequência 0, a impedância de sequência 0 vai ser composta pelo ZY, a impedância da carga, mais 3 vezes a impedância de neutro. Enquanto que para a sequência positiva e sequência negativa existe somente a presença do ZY. É importante destacar que se o neutro de um circuito conectado em estrela for aterrado através de uma impedância zero, ou seja, solidamente aterrado, então uma conexão une o neutro à referência do circuito. Então, não existe aquele 3ZN. A impedância de sequência zero vai ser igual à impedância do circuito em estrela. Da mesma forma, se não há nenhuma conexão entre o neutro e a Terra da carga conectada em estrela, não é possível existir um fluxo de corrente que passe pelo neutro, porque, né, Zn vai ser infinito. E isso, no circuito de sequência zero, vai ser representado por um circuito aberto, como nós podemos notar aqui. Então, se não existe aterramento da minha carga em estrela, nós vamos observar no circuito equivalente um circuito aberto. Portanto, não vai existir corrente de sequência zero e não vai existir tensão de sequência zero, uma vez que não existe aqui uma circulação de corrente devido a esse circuito aberto. Na carga conectada em delta, nós podemos notar que não existe uma trajetória para o neutro, não existe neutro na carga delta. Então, portanto, né, as correntes que fluem dentro de uma carga conectada em delta, ou então o seu equivalente estrela, não pode conter componentes de sequência zero. Então, o circuito equivalente da carga conectada em delta para a sequência zero vai ser representada da seguinte maneira. Nós podemos notar aqui que existe um circuito aberto. Isso porque não existe neutro e não existe a possibilidade de condução
de corrente de sequência zero. A carga aqui ela é representada conectada em ambos os lados à nossa referência, mas como o circuito está aberto aqui, não é possível a circulação dessa corrente de sequência zero. Devido a essa conexão delta aqui, podem aparecer correntes monofásicas que circulam internamente aqui nessa conexão delta. Isso acontece, essa corrente de sequência zero circulando internamente aqui, devido à presença de tensões de sequência zero gerados por outros circuitos. Porém, não existe a possibilidade de condução de corrente para o neutro, uma vez que não existe neutro. Então, a sequência zero fica, entre aspas, presa aqui, mas não existe circulação de corrente de sequência zero gerada pela carga delta. Passamos agora a estudar os circuitos de sequência para as linhas de transmissão. É importante destacar que desde que as linhas de transmissão elas consistem em componentes estáticos, não existe nenhuma variação, nenhuma alteração da sua impedância, não há diferença nos componentes de sequência positiva e negativa. Então, o circuito equivalente de uma linha de transmissão é idêntico para as redes de sequência positiva e negativa. Por isso que nós podemos afirmar que ZLT1, ou seja, a impedância de sequência positiva, que é a impedância que nós podemos observar em circuito equilibrado, é igual a ZLT2, ou seja, a impedância de sequência negativa. É importante destacar que a indutância série de uma linha de transmissão ela aumenta na proporção direta do logaritmo natural da distância entre o condutor da fase e o condutor do retorno. Então, linhas de transmissão aéreas, elas comportam muito diferentemente para as correntes de sequência zero em relação às correntes de sequência positiva e negativa. Apesar dos circuitos de sequência positiva e negativa serem idênticos, isso não é a realidade para a sequência zero. Então, a reatância de sequência zero da linha de transmissão, normalmente ela é maior que a reatância de sequência positiva e negativa. Para linhas de transmissão sem os cabos de proteção, o caminho do retorno ainda se dá através da própria terra, e a reatância de sequência zero será ainda maior por causa da grande distância das fases em relação à terra. Então, a reatância série da linha de transmissão para as correntes de sequência zero, ela fica na ordem de 2 a 3,5 vezes o valor da reatância da sequência positiva e negativa. A figura abaixo, ele mostra a representação de um circuito de uma linha de transmissão não transposta, com autoimpedâncias, ou seja, aqui ZAA, ZBB e ZCC, distintas, desiguais, e impedâncias mútuas, que são aqui ZAB e ZBA, ZBC, ZBC, ZBC e ZCB, ZCA e ZAC, desiguais também, diferentes. Então, a partir desse diagrama aqui, todo genérico, nós vamos identificar as componentes de sequência. Então, aqui nós podemos notar, que as componentes ABC vão ser igual a VABC igual a ZABC vezes IABC. Sabendo aqui que ZABC vai ser as autoimpedâncias, ZAA, ZBB e ZBC, e nós podemos notar aqui também a presença das impedâncias mútuas de cada uma das fases. Multiplicando ambos os lados da equação por A menos 1, lembrando que A é a nossa matriz de transformação, e também substituindo na equação IABC como sendo A vezes I012, nós vamos obter a seguinte equação. Então, A menos 1 vezes VABC vai ser igual a A menos 1 vezes ZABC vezes A vezes I012. A menos 1 vezes VABC nada mais é do que V012. Então, V012 vai ser igual a Z012 vezes I012. Notem que, para aqui encontrar esse Z012, nós observamos a presença aqui de A menos 1 vezes ZABC vezes A. Então, por similaridade, nós podemos concluir
que Z012 vai ser igual a menos 1 vezes ZABC vezes A. Então, é necessário, para encontrar as impedâncias de sequência para esse circuito, pré-multiplicar por A menos 1 e pós-multiplicar por A. Então, aplicando A menos 1 pré-multiplicado e A pós-multiplicado, nós podemos notar que, para uma linha de transmissão não transposta, nós podemos calcular as impedâncias de sequência por meio dessa matriz aqui. E quais são esses elementos de cada uma dessas matrizes? ZS0 nada mais é que 1/3 multiplicado pela soma das autoimpedâncias, que nós chamamos de autoimpedância de sequência zero. ZS1 é a autoimpedância de sequência positiva. ZS2 é a autoimpedância de sequência negativa. ZM0 é a impedância mútua de sequência zero. ZM1 é a impedância mútua de sequência positiva e, finalmente, ZM2 é a impedância mútua de sequência negativa. Então, calculando as autoimpedâncias de sequência e as impedâncias mútuas de sequência, nós podemos encontrar todos os valores dessa matriz aqui, que é a nossa matriz de sequência. Porém, nós podemos observar no sistema elétrico que as linhas, são, em sua grande maioria, transpostas para justamente evitar essas impedâncias desiguais, esses desequilíbrios, esses desbalanceamentos no sistema. Então, ao transpor completamente a linha ou colocar os condutores com espaçamento equilátero entre eles, as impedâncias mútuas elas são iguais, ou seja, ZABC é igual a ZBC, que é igual a ZCA. Então, nós podemos chamar todas essas impedâncias mútuas de ZM. E também as autoimpedâncias nós vamos considerar aqui como sendo iguais. Se eu estou utilizando essa metodologia de transposição ou então espaçamento equilátero e também os mesmos cabos, nós vamos observar esse fenômeno. Então, eu substituí aqui as autoimpedâncias por ZS e todas as impedâncias mútuas iguais a ZM. Nesse caso, aplicando a metodologia que foi apresentada anteriormente, nós vamos observar que a matriz de impedância de sequência vai ser dessa forma. Então, todos os elementos fora da diagonal principal vão para zero. Aqui nós podemos observar que para a sequência 0 vai ser igual a ZS mais 2ZM, sequência positiva ZS menos ZM e também para a sequência negativa ZS menos ZM. Então, Z0 vai ser igual a ZS mais 2ZM, Z1 e Z2 vão ser iguais a ZS menos ZM. Uma vez que nós desacoplamos o nosso circuito de sequência devido a essas considerações da linha transposta, nós podemos observar que é possível agora construir os três circuitos de sequência, em que existe aqui o nosso Z0, o nosso Z1 e o nosso Z2, sequência 0, sequência positiva e sequência negativa independentes. A partir de agora, nós vamos estudar os circuitos de sequência para os geradores síncronos. Diferentemente dos demais elementos que estudamos nessa aula, os geradores síncronos são fontes de curto-circuito. Então, vão aparecer agora fontes de tensão de sequência positiva que vão alimentar os curtos-circuitos. Então, as equações desenvolvidas para a máquina síncrona ideal, elas baseiam na suposição que as correntes de armadura instantâneas elas estão balanceadas. Então, nós devemos supor aqui que os geradores síncronos eles geram tensões balanceadas. Então, IA mais IB mais IC vai ser igual a zero. Dessa forma, nós podemos escrever que IA vai ser igual a IB menos IC. Dessa forma, nós podemos escrever que a tensão na fase A, que aparece nos terminais,
da fase A para o neutro vai ser igual à tensão interna gerada pelo gerador equilibrada, menos a resistência da armadura vezes a corrente dali que sai da fase A, menos J ômega LS mais MS vezes IA. Lembrando que LS é a autoindutância das fases ali da armadura e MS é a reação da armadura. Somando essa autoindutância, aqui também chamada, né, de indutância de dispersão, mais essa reação de armadura, nós vamos observar a reatância síncrona, ou a indutância síncrona, multiplicado por J ômega, vai ser a reatância síncrona. Lembrando que EAN é uma tensão interna gerada pela máquina e ela é equilibrada em relação às outras fases. Substituindo IA por menos IB menos IC, nós vamos obter essa equação aqui. VAN vai ser EAN menos R vezes IA, menos J ômega LS vezes IA, mais J ômega MS IB mais IC. Então, eu separei aqui LS e MS, e o que multiplicava MS eu multipliquei agora por IB mais IC. Aplicando a metodologia para as três fases, nós vamos observar essas equações aqui para as tensões fase neutro, VAN, VBN e VCN. Transformando essa equação aqui na forma matricial, nós vamos obter essa equação aqui de baixo. Vamos agora encontrar as componentes simétricas. Para isso, nós vamos multiplicar ambos os lados por A. Então, multiplicando ambos os lados por A, nós vamos observar aqui a presença agora de VAN0, VAN1 e VAN2. Aqui também foi encontrado as correntes de sequência 0, né? IA0, IA1 e IA2, aqui nos dois locais onde aparecia as correntes IABC. As tensões, aqui nós podemos observar que vão aparecer EAN, A quadrado EAN e A EAN, para substituir o EAN, EAB, N e EA e ECN. Então, substituindo EAN, EBN e ECN por todos por EAN, nós vamos encontrar esse vetor aqui. Desenvolvendo essa equação aqui de cima, fazendo as multiplicações pela matriz transformação, nós vamos obter essa equação aqui de baixo de sequência. Nós podemos notar agora que essas equações estão desacopladas. Então, a sequência 0, positiva e negativa, agora é possível construir nossos circuitos de sequência. Notem que existe a tensão interna somente aqui na sequência positiva. Então, não existe, dentro dos geradores síncronos, uma geração de tensão de sequência 0 e não existe uma geração de tensão de sequência negativa. Então, ela gera sempre a sequência positiva. Separando essa forma matricial em equações, nós vamos obter essas equações aqui para a tensão A de sequência. Então, aqui a N0 vai ser menos IA0 vezes R mais J ômega LS menos 2 MS, que é igual a menos IA0 vezes ZG0. Então, a impedância de sequência 0 do gerador vai ser igual a R mais J ômega LS menos 2 MS. Em VAN1, a tensão de sequência positiva para a fase A, vai aparecer aqui o EAN, a tensão interna que o gerador gera. E vai ficar então, né, VAN1 vai ser igual a EAN menos IA1 vezes R mais J ômega, isso tudo multiplica LS mais MS. Então, nós podemos observar que vai aparecer aqui um EAN menos IA1 vezes ZG1. Então, o ZG1 aqui é a nossa impedância de sequência positiva, calculada por R mais J ômega LS mais MS. No curto-circuito, como nós vamos ver mais à frente,
Esse J-ômega LS mais MS vai ser representada pela reatância, ou então, melhor falando, né, a impedância subtransitória. Já a sequência negativa, também não existe a presença da tensão interna. Então, vai ficar menos IA2 vezes R mais J-ômega LS mais MS, resultando em menos IA2 vezes ZG2, sendo ZG2 igual a R mais J-ômega LS mais MS. Aqui é destacado o ZG0, o ZG1 e ZG2, e vocês podem notar que o ZG0 geralmente ele é menor que os demais valores ZG1 e ZG2. Então, para o gerador, a impedância de sequência 0 geralmente ela é menor que as impedâncias de sequência positiva e negativa. Os circuitos de sequência eles são mostrados aqui na figura. O circuito, né, trifásico em ABC e o monofásico equivalente do circuito de sequência. Nós podemos notar aqui muito claramente que existe uma fonte de tensão, ou seja, a tensão interna do gerador, somente para o circuito de sequência positiva. Já para o circuito de sequência negativa e sequência zero, não existe a presença de fontes de tensão, ou seja, o meu gerador ele não gera essas sequências, ele somente tem impedâncias dessas sequências. Existe a geração de tensão de sequência positiva. Vocês podem notar também que para a presença de um gerador conectado em estrela aterrado por meio de uma impedância, nós precisamos também multiplicar o valor dessa impedância de aterramento por 3. Então, vai ficar aqui o Z0 total do gerador, vai ser o ZG0 mais 3ZN. Isso acontece, né, como já foi explicado lá nas cargas, isso acontece devido à circulação de corrente de sequência zero, as 3 correntes de sequência zero, no neutro do gerador. Então, assim como funciona na carga, a similaridade aqui com o gerador, ela vai funcionar também. Em geral, as impedâncias para correntes de sequência positiva, negativa e zero em máquinas síncronas, elas têm valores diferentes para as 3 sequências. Em estudos de falta, a reatância subtransitória é tomada como a reatância de sequência positiva da máquina síncrona, como já foi falado anteriormente. A impedância de sequência negativa de uma máquina síncrona de polo saliente geralmente é determinada por meio da média das reatâncias ou das impedâncias de eixo direto e eixo em quadratura subtransitórias. Então, eu coloquei só em termos de reatância, uma vez que a resistência ela pode ser desconsiderada. Nesse caso, ficaria XD duas linhas mais XQ duas linhas dividido por 2. Em uma máquina síncrona de rotor cilíndrico, né, as reatâncias de sequência subtransitória e sequência negativa geralmente são as mesmas. Então, nós chamamos aqui X2 igual a XQ duas linhas. Já a impedância de sequência zero de uma máquina síncrona, ela varia amplamente e depende do passo dos enrolamentos da armadura. Então, destaco aqui que é muito menor que as reatâncias de sequência positiva e negativa correspondentes, ou seja, né, o valor de x0 fica ali entre 0,1 a 0,7 o valor de sequência positiva, ou xd duas linhas. Somente a título de curiosidade, eu trago aqui alguns valores em PU, né, por unidade, das reatâncias de sequência positiva, negativa e zero das máquinas síncronas de acordo com a sua aplicação. Então, nós podemos observar aqui a presença dos motores síncronos de alta e baixa velocidade, compensadores síncronos, hidrogeradores e geradores a turbina, geralmente turbinas térmicas, né, máquinas térmicas. Nós podemos notar que existe uma ampla divergência, uma ampla diferença entre esses valores, porém, destaca-se que a reatância de sequência zero, ela sempre é
menor que os demais valores de reatância de sequência positiva e sequência negativa. Passamos agora a estudar os circuitos de sequência dos geradores e motores de indução. Como nós sabemos, o fluxo magnético residual que fica ali no núcleo do rotor, logo após a ocorrência de um curto-circuito, ele não vai desaparecer de uma forma brusca. Então, seu valor vai caindo de forma rápida e continuamente ali em torno de 2 ciclos. Durante esse tempo, deste modo, o motor de indução, de grande porte principalmente, com seu rotor ainda em movimento, se comporta como um gerador e contribui para a corrente de curto-circuito por até 2 ciclos. E por esse motivo, esses geradores e motores devem ser considerados nos circuitos de sequência, a não ser que eles sejam conectados, por exemplo, por meio de um inversor de frequência. Nesse caso, não existe contribuição por meio de motores de indução. Geralmente, o motor de indução trifásico ele não tem sequência zero se o rolamento estator está conectado em delta ou em estrela isolado. Já para a conexão em estrela aterrada, o motor tem reatância de sequência zero e ela é menor que a reatância subtransitória ou transitória do motor. Os circuitos de sequência positiva e negativa são apresentados nessas figuras. EM aqui é a tensão de fase nos terminais do motor antes do defeito. XS é a reatância de dispersão da bobina do estator. XR é a reatância de dispersão da bobina do rotor referido ao estator. E, da mesma forma, nós podemos concluir esses valores aqui na figura de sequência negativa. Portanto, aqui são sumarizadas os valores das reatâncias de sequência positiva, negativa e zero, típicas de motores de indução, geradores e motores de indução. Então, para valores de regime permanente, x1 vai ser xs mais xr, enquanto x2 é igual a 0,15 a 0,3 vezes o valor de x1, e x0 geralmente é igual a zero. Para regime subtransitório, que é considerado quando eu tenho a presença de um rotor de gaiola dupla, quando eu tenho um motor de indução de gaiola dupla, nós vamos observar que x1 é igual a x2, que é igual à reatância de eixo direto subtransitória, que também é igual à reatância de rotor bloqueado. Essa reatância de rotor bloqueado, como já foi observado em aulas anteriores, pode ser calculada pela corrente nominal do motor dividido pela corrente de partida, a relação, vezes a tensão nominal do motor dividido pela tensão base em quadrado. Isso vai gerar uma reatância de rotor bloqueado em PU e x0 igual a zero. Já para motores de gaiola simples, nós podemos observar que x1 é igual a x2, que é a reatância transitória de eixo direto, enquanto que x0 continua como sendo zero. Passamos agora a estudar os transformadores. A impedância de sequência positiva ela é a mesma impedância de curto-circuito obtida no ensaio de curto-circuito do transformador. Esse ensaio típico ele é usado para levantar o circuito equivalente por fase do transformador, onde é desprezado o ramo paralelo, ou seja, são desprezadas as resistências equivalentes representando as perdas no ferro e a reatância de magnetização da bobina. O ensaio de curto-circuito em qualquer sequência de fase, ou seja, CBA e ABC, ele vai dar o mesmo resultado, ou seja, o valor da impedância de sequência negativa vai ser o mesmo do valor da sequência positiva. Então, nós podemos concluir que Z1 é igual a Z2. A impedância de sequência zero ele vai depender do tipo do transformador, da forma do seu núcleo magnético, se ele é envolvido ou envolvente, e do tipo de conexão das bobinas do primário e do secundário. Vamos dar agora o enfoque ao diagrama equivalente de sequência zero do transformador de 2 enrolamentos. Então, os circuitos equivalentes de sequência, principalmente de sequência zero dos transformadores trifásicos, eles dependem das conexões do enrolamento primário e secundário.
Então, as diferentes combinações dos enrolamentos delta-estrela, eles determinam as configurações dos circuitos de sequência zero, além do defasamento dos circuitos de sequência positiva e negativa. Existe um diagrama, uma regrinha simples, que nos ajuda a representar os diagramas unifilares de sequência zero para os transformadores. Então, aqui é apresentado a reatância ou a impedância do transformador, aqui representado em L, no centro. Aqui à esquerda tem a parte da fonte e à direita onde está o ponto da falta. Nós podemos notar a presença de chaves em série com a impedância do transformador e chaves shunt, chaves em paralelo com essa impedância do transformador. Destacando que as chaves shunt elas ficam sempre mais próximas da impedância, enquanto que as chaves série elas ficam sempre mais distantes. Baseado nesse diagrama, nós podemos construir os diagramas unifilares de sequência zero de acordo com a conexão do transformador mais facilmente. Então, para utilizar esse diagrama, nós precisamos utilizar duas regrinhas. A primeira é fechar a chave série, essas chaves aqui indicadas, apenas quando o enrolamento do lado dessa chave for em estrela aterrado. Então, se o enrolamento do lado da fonte for estrela aterrado, eu fecho essa chave série aqui. Se o enrolamento do lado da falta for estrela aterrada, eu fecho essa outra chave aqui da direita, que é a que proporciona um caminho de retorno para a corrente que circula pelo terra. É justamente o aterramento do estrela que vai favorecer a circulação de correntes de sequência zero. A outra regra é fechar a chave shunt apenas quando o enrolamento do lado dessa chave for delta. Então, se do lado da fonte o enrolamento é delta, eu fecho essa chave aqui, não a chave série. E se o enrolamento do lado da falta for delta, eu fecho essa outra chave aqui. Isso é porque ele proporciona um circuito fechado para a corrente de compensação de força magnetomotriz, uma vez que ele proporciona esse caminho que fica dentro do delta, ele consegue fechar aqui para a referência a esse caminho de sequência zero. Então, eu trago aqui alguns exemplos de conexões de transformadores e o seu circuito equivalente utilizando as regras. Nesse primeiro caso aqui, nós podemos observar que é um transformador estrela aterrado no primário e estrela sem aterramento no secundário. Aqui à esquerda está a fonte e à direita está a falta. Como ficaria o circuito equivalente desse transformador? Então, nós podemos notar que a chave série aqui foi fechada à esquerda, não fechou nenhuma chave shunt, uma vez que não existe nenhum enrolamento em delta, e a chave da direita ficou aberta. Portanto, aqui o circuito equivalente desse transformador vai ficar desta forma. Já nesse outro caso, nós podemos observar um circuito estrela aterrado no primário e estrela aterrado também no secundário. Como nós precisamos fechar a chave com a presença de um estrela aterrado tanto no primário quanto no secundário, nós podemos observar que existe um caminho de corrente de sequência zero aqui da fonte para a falta. É importante destacar que se a ligação do neutro para a Terra apresentar uma impedância de aterramento, aqui representado por Zn, o circuito equivalente de sequência zero deve ter a impedância de 3 vezes esse valor, 3Zn, em série com a resistência e reatância de dispersão equivalentes do transformador para a linha do lado estrela até a Terra. Então, eu trago aqui os exemplos de um transformador estrela aterrado, porém eles estão aterrados por meio de impedâncias de aterramento. Aqui no primário está sendo aterrado por meio de Zn e no secundário Zn'. Então, como ficaria esse circuito? Eu consigo observar aqui a presença de 3Zn em série com a impedância do transformador, impedância sequência zero, em série novamente com 3Zn' agora, que é a impedância de aterramento do secundário do transformador. Então, fica dessa forma. Se não existe impedância de aterramento, eu simplesmente coloco a impedância de sequência zero aqui fechado.
E se não existe uma conexão com neutro, eu preciso deixar a minha chave série aberta. Então, nesse caso aqui, não existe circulação de corrente de sequência zero por meio desse transformador. Aqui são apresentados outros exemplos. Aqui, nesse caso, nós podemos observar a presença do primário conectado em estrela aterrado e o secundário conectado em delta. Então, como ficaria o circuito equivalente? Aqui do lado estrela aterrado, nós precisamos fechar a chave série e do lado aqui do delta, nós fechamos a chave shunt, que vai direta para a nossa referência, enquanto que a chave série fica aberta. Então, existe uma circulação de corrente de sequência zero aqui no primário, porém isso não é observado aqui, essa circulação de corrente no secundário. Nesse outro caso aqui, o primário está sem aterramento no estrela, enquanto que o secundário é delta. Nesse caso, a chave série deve ser aberta no primário, sem chave shunt, e a chave shunt deve ser fechada pela conexão delta do secundário. Então, dessa forma aqui que vai ficar o nosso circuito equivalente de sequência zero para esse tipo de transformador. Finalmente, eu trago aqui o circuito delta primário e delta no secundário, em que devem ser fechadas as chaves shunts e deixado aberto as chaves série desse transformador. O circuito equivalente fica dessa forma aqui. Resumindo, cada uma das conexões, eu apresento aqui esse quadro, em que são apresentadas as principais tipos de ligações, então, estrela aterrado, estrela sem aterramento, estrela aterrado, estrela aterrado, estrela aterrado delta e assim por diante, assim como os circuitos equivalentes de sequência zero para cada uma dessas conexões. Então, para exemplificar o diagrama equivalente de sequência zero para transformadoras de dois enrolamentos, eu trago aqui o seguinte exemplo. Nós podemos observar aqui que existe três transformadores, né? Delta estrela aterrado, delta estrela sem aterramento, estrela aterrado delta. Aqui duas linhas de transmissão, uma máquina síncrona aqui conectada em estrela com uma impedância de aterramento e outra máquina síncrona conectada em estrela sem aterramento. Como ficaria, então, o circuito de sequência zero desse sistema? Bom, nesse caso, nós vamos analisar aqui. Para esse transformador QS, entre o ponto Q e o ponto S, nós podemos notar que existe aqui a impedância do transformador. Do lado do primário, que está em delta, eu liguei ele aqui para a minha referência. E o lado do secundário aqui em S, ele fica conectado ao sistema pela estrela aterrada. Já o transformador aqui que fica entre RT, nós podemos notar que o lado delta vai para a referência, porém ele fica desconectado do circuito uma vez que ele está em estrela sem aterramento, e por esse motivo a chave série deve ficar aberta. As reatâncias das linhas de transmissão, elas ficam simplesmente representadas aqui pelos seus valores de Z0, da impedância de sequência zero. O transformador MN aqui, e como ele é estrela aterrado no primário, ele se conecta ao circuito pela chave série. E o lado delta eu levo para a referência. Eu fecho aqui a minha chave shunt. Analisando aqui a máquina síncrona da direita, como ele está conectado sem aterramento, ele não tem nenhum aterramento, eu preciso abrir ele na parte aqui da referência para o terra. Então, não existe circulação de corrente de sequência zero em geradores sem aterramento. Nós podemos notar, então, que não é possível conectar na referência essa reatância do gerador aqui próximo ao ponto N. Aqui, essa chave fica aberta devido ao transformador que no seu lado aqui de delta, né? Ela foi conectada para a referência. Voltando aqui para outra máquina síncrona, ele é conectado ao terra por meio de uma impedância, Zn. Então, eu preciso colocar 3 vezes o valor de Zn no circuito de sequência zero.
em série com a impedância de sequência zero do gerador. Isso vai ser conectado aos primários delta aqui do transformador, que devem ficar abertos, né? Eles são somente conectados aqui à referência do lado do transformador. Então, na ocorrência de um curto-circuito fase terra, que nós vamos estudar mais adiante aqui no ponto P, a impedância de sequência zero seria simplesmente a soma de 3EN mais a impedância de sequência zero do gerador. No caso de um curto-circuito aqui no ponto S, por exemplo, ficaria a impedância do transformador em paralelo com a soma da impedância da linha mais desse outro transformador MN. Passo agora o foco para os transformadores de 3 enrolamentos. Então, os transformadores de 3 enrolamentos, eles são providos de um novo enrolamento que é chamado terciário, como nós podemos notar aqui nessa figura. Existe aqui um primário, um secundário, igual nós estávamos acostumados com um transformador de 2 enrolamentos, e agora nós adicionamos mais um enrolamento aqui nesse circuito e chamamos então ele de terciário. Em conexões trifásicas, o terciário geralmente é ligado em delta, uma vez que ele permite uma menor flutuação de tensão, já que para esse tipo de ligação ele filtra, entre aspas, o sistema, retendo as componentes harmônicas de sequência zero. Além disso, o terciário ele também serve como fonte de energia para serviços auxiliares, principalmente em subestações. A figura aqui abaixo ele apresenta o circuito equivalente de um transformador de 3 enrolamentos, em que o enrolamento primário, secundário e terciário são identificados pela letra P, S e T. Nós podemos notar aqui a presença da tensão V1 aplicada em V1, a corrente que circula em I1, a impedância Z1, que está no primário. Também podemos notar aqui a tensão V2 aplicada no secundário, corrente 2 e impedância Z2. E, finalmente, a tensão aplicada em V3, a corrente que circula em I3 e a impedância do terciário. Então, calculando a razão entre a tensão aplicada no primário, aqui V1, então apliquei uma tensão aqui em V1, com o secundário em curto-circuito, então no lugar de V2 aqui eu aplico um curto-circuito, deixando o terciário aberto, ou seja, eu deixando esse terciário aberto aqui, eu não vou influenciar no circuito. Então, eu apliquei uma tensão V1 aqui, então eu vou observar a corrente que circula em I2, é a corrente I2 aqui. Com isso, nós obtemos a impedância equivalente, chamada de Z12, ou seja, tensão aplicada em 1, corrente observada em 2, que vai ser V1 sobre I2. O mesmo entendimento pode ser aplicado no ensaio realizado entre o primário e o terciário, e entre o secundário e o terciário. Então, aqui, Z13 vai ser a tensão aplicada no primário, corrente observada no terciário, com o V2, com o enrolamento secundário aberto. Z23 vai ser a tensão aplicada no primário, corrente observada no terciário, com o primário aberto. Então, nós temos aqui essas relações de impedâncias que são obtidas por meio desse tipo de ensaio. Então, as impedâncias equivalentes encontradas a partir das equações, elas contemplam cada uma as impedâncias de 2 enrolamentos distintos. Então, Z12 nada mais é que Z1 mais Z2. Z13 é Z1 mais Z3 e Z23 é Z2 mais Z3. Então, manipulando essas equações, nós podemos chegar às relações que evidenciam o valor das impedâncias de cada um dos enrolamentos separadamente. Então, a impedância do primário, que foi indicado lá na figura como sendo Z1, nada mais é que a metade de Z12 mais Z13 menos Z23. A impedância do secundário, indicada como Z2, é igual a meio vezes Z12 mais Z23 menos Z13. E, finalmente, a impedância ali no terciário vai ser meio de Z13 mais Z23 menos Z12. Os valores encontrados por meio dessas equações, elas podem ser positivos, zero, ou mesmo negativos, sendo que apenas um deles poderá ser negativo. Para a correta aplicação das equações, todas as impedâncias deverão estar em uma base comum. Para ilustrar melhor os transformadores de 3 enrolamentos,
eu mostro aqui um pequeno exemplo. Então, considere um transformador de 3 enrolamentos, onde o primário tem 161 kV, ligação estrela-terrado, o secundário tem 115 kV, ligação estrela-terrado, e o terciário 13,8 kV, ligação em delta. Então, adotando a base de 100 MVA, nós precisamos calcular quais são as reatâncias do primário, secundário e terciário. Os valores obtidos por meio de ensaio são aqui apresentados. Então, a impedância do primário para o secundário é de 10% em 30 MVA, na base de 30 MVA. Do primário para o terciário, 6% em 10 MVA. Do secundário para o terciário, 14% em 15 MVA. O primeiro passo é transformar todos esses valores de impedância, de reatância, para a nossa base de 100 MVA. Então, transformando aqui, né, multiplicando o valor encontrado de 10%, ou seja, 0,1 vezes 100 sobre 30, 100 sobre 10, 100 sobre 15, cada um desses valores, nós podemos calcular cada um desses valores de reatância para uma potência de 100 MVA. Uma vez que estão todos na mesma base de tensão e potência, nós podemos agora calcular quais são os valores de XP, XS e XT. Então, encontrando esses valores por meio da equação já apresentada, XP vai ser 0 PU, XS é igual a 0,33 e XT é igual a 0,6 PU. O circuito equivalente sequência 0 ele é idêntico àquele para o transformador de 2 enrolamentos. Então, nós vamos utilizar a mesma metodologia, né? A chave shunt é fechada para o enrolamento em delta e a chave série para o enrolamento em estrela. Então, eu trago aqui as demais possibilidades de conexão dos transformadores. Por exemplo, aqui, para o primário em estrela-terrado, secundário e terciário em delta, nós podemos notar que foi fechada a chave aqui série do primário e as chaves shunts foram fechadas tanto para o secundário quanto para o terciário. Quando esse primário, né, está aterrado sobre impedância, eu preciso colocar em série aqui 3 vezes o valor da impedância de aterramento. No caso de uma conexão com primário estrela-terrado, secundário estrela-terrado e terciário em delta, somente a chave shunt do delta é fechada, enquanto que existe aqui um caminho de sequência 0 que passa por aqui, né, ZM e ZH. Para ilustrar melhor toda a análise de circuitos de sequência 0, nós vamos fazer esse exemplo aqui. Então, um gerador está conectado em um transformador, o qual alimenta outro transformador através de uma linha de transmissão. Então, nós podemos observar aqui a presença de um gerador em estrela-aterrado, em que existe uma impedância, aliás, uma resistência de aterramento, um transformador, uma linha e outro transformador também aterrado através de uma resistência de aterramento. O valor das impedâncias sequência 0 são expressas em PU em uma base comum, então não é necessário aqui fazer nenhuma conversão. Calcular a impedância equivalente Thevenin para o circuito de sequência 0 aqui no ponto B. Para calcularmos ali qual que é a impedância equivalente no ponto B, nós precisamos determinar qual que é o circuito primeiro, né, de sequência 0. Então, o circuito de sequência 0 vai ficar da seguinte maneira. Vamos analisá-lo. Nós observamos aqui que esse gerador, com uma impedância de sequência 0 de 0,03 PU, ele é aterrado por meio de uma impedância de 0,25 PU, uma resistência, né? Então, essa resistência vai ser igual a 3 vezes 0,25, uma vez que é a minha resistência de aterramento, e fica em série com a minha impedância, minha reatância de sequência 0. Passando aqui para esse transformador de reatância sequência 0, 0,05. Nós podemos notar aqui que o lado delta desse transformador deve ser conectado aqui à referência, ou seja, eu fechei a chave shunt. E o lado em estrela-aterrado ele deve ser conectado ao sistema aqui, fechando a chave série. Então, eu vou ficar aqui com 0,05 PU, conectado primeiro aqui
com a minha referência, isso aqui em cima é a minha referência, e insere com o restante do circuito. 0,1 J aqui, nada mais é que a reatância de sequência zero da linha, e aqui do circuito de sequência zero do transformador, uma vez que é estrela aterrado no primário e estrela aterrado com impedância no secundário, vai aparecer aqui uma chave série fechada com essa minha linha. Então, aqui eu fechei, coloquei em série. O valor dessa minha reatância de 0,07 e em série com a minha reatância, aliás, com a minha resistência de aterramento de 0,25 multiplicada por 3, uma vez que passa aqui 3 vezes o valor da corrente de sequência zero. Uma vez que está tudo em estrela, eu preciso somente fechar as chaves série. E isso se conecta aqui ao ponto B. Então, a impedância equivalente nada mais é que a soma dessas reatâncias aqui e resistência, né, destacadas. Somando esses valores, nós vamos obter um total de 0,75 mais J 0,22 ohms. Essa é a impedância vista de sequência zero aqui no ponto B. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades que estão postadas lá no Moodle. Elas valem tanto parte da nota final de vocês, quanto a presença na semana. Muito obrigado pela atenção e até mais.